bem-vindos a esse Dialogando o Momento. Estaremos conversando, dialogando, trocando ideias com o Frei Oliveira e Francisca Maria, que são do Colégio São Francisco de Assis, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Obrigado pela presença de vocês, com as suas reflexões. E Deusilene Matos, que é do Centro Educacional Dom Orione, de São Luís do Maranhão, obrigado. Vamos chamar você de Deusa, que é o seu apelido carinhoso. O professor Pedro Lucino e eu, professor Silvio, vamos estar nesse tempo, dialogando esse momento, e hoje trabalhando sobre esse tema tão importante, né? Professores e escola conectados ou desconectados com a aprendizagem dos alunos. Então, eu sou o professor Silvio Vonsovitz, sou autor de alguns dos livros que são utilizados nas escolas por esse país todo e respondo pela parte pedagógica junto com uma equipe de assessores para que esse programa possa ser realizado com a máxima eficiência e eficácia junto aos alunos. A minha fala de hoje vai estar um pouco relacionada com uma pergunta que a gente faz para a classe médica, quem está trabalhando com saúde. Quem cuida de quem cuida? E eu gostaria, então, de trazer essa mesma pergunta para o meio educacional. Quem cuida de quem ensina? Nós, aqui do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zófos, estamos diariamente fazendo essa pergunta para nós mesmos e buscando respostas e estratégias para auxiliar os professores, alunos, as famílias, que de maneira inesperada tiveram que se conectar de outras formas com os conteúdos, com seus alunos, com a rotina diária de ensinar e aprender. Por quê? Porque nós queremos que continue havendo instrução no tocante aos conteúdos estipulados. Mas não só isso. Queremos que haja uma educação neste momento que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que fazemos enquanto equipe de assessores é ainda um pouco mais profunda. O que é ensinar? Não vamos aos manuais pedagógicos ou filosóficos buscar respostas, nem lembrar o que aprendemos em nossos cursos superiores sobre essa questão e suas respostas. Nós sentimos na prática e temos respostas à pergunta: o que ensinar? E nesse tempo em que todos estamos vivendo de isolamento, neste isolamento, as palavras conectado e desconectado, que é título desse nosso Dialogando o Momento, são essenciais. Ensinar o quê? Ensinar para quê? Ensinar por quê? E ensinar como? As tarefas podem até ser as mesmas, mas a situação não. A demanda aumentou para os times da estrutura escolar, tornando o trabalho mais denso e extenuante, e até muito mais estressante, e incerto em um futuro de curto e médio prazo. Por isso, creio que a empatia no papel dos líderes que somos, enquanto educadores, nunca foi tão importante quanto agora. É preciso entender as necessidades de cada um, valorizar o ser humano por trás de cada indivíduo, antes de vê-lo como uma força de trabalho ou o indivíduo aprendente. Olhar para todos é fundamental? Claro. Mas olhar também para aqueles que comunicam o que a escola está fazendo e para os que administram os recursos de ensino e aprendizagem. Estou aqui alertando
para todos responderem à pergunta feita anteriormente: quem cuida de quem ensina? E ampliar a mesma: quem cuida de quem aprende? Afinal, a sua, a minha rotina de todos, né, ao redor desse mundo mudou, nossa rotina mudou. Por isso, se os líderes, e eu coloco aqui professores, conseguirem ajudar seus liderados, que são os alunos, para que se mantenham mentalmente saudáveis no trabalho de aprender, que é onde se passa a maior parte do tempo, estarão contribuindo para que consigam também lidar com as outras áreas da vida de um jeito mais leve. Até porque, para que alguém seja produtivo, é necessário que seja inteiro, saudável, presente. Do contrário, esse alguém pode apenas estar preocupado e ocupado demais para ser produtivo. Tenho refletido muito nesse tempo de isolamento sobre o ser educador. Minhas reflexões teóricas, vindas de novas leituras, releituras de alguns livros clássicos, filosóficos e pedagógicos sobre escola, educação, método socrático, enfim, me levam constantemente à pergunta: o que me conectou, usando o título desse nosso diálogo, né? O que me conectou a ser educador quase 30 anos atrás e que me levou a essa opção vocacional, que me fez feliz e realizado enquanto indivíduo? Confesso para vocês que tive várias razões e respostas, mas a que constantemente vem à minha memória são de uns 2 ou 3 educadores que conseguiram conectar-me a eles. Foram os meus modelos, meus mestres que influenciaram minha decisão de vida. E você, meu amigo, minha amiga, tem nos professores de sua vida modelos? E mais profundo ainda, está conseguindo conectar-se aos seus alunos, indo mais do que só ensinar alguns conteúdos, sendo modelo para eles? Poderíamos ficar aqui tratando somente dessas questões e, ouso dizer, fazendo um tratado pedagógico filosófico de qual é o nosso papel enquanto educadores na e pós-pandemia. Portanto, esse é o ponto principal da minha fala até aqui. Além desses protocolos sanitários que deverão ser efetivados na volta ao convívio escolar, que são importantes, o que eu farei como educador para que os meus alunos me enxerguem como modelo? Quais protocolos eu irei organizar para que a aprendizagem dos meus alunos seja prazerosa, para que eu consiga ser o que aqueles 2 ou 3 educadores foram para a minha vida? Vamos rapidamente pensar juntos sobre as competências sociais que serão vitais nesse novo normal. Então, competências sociais serão vitais para que todos nessa convivência social e de aprendizagem escolar sejam contemplados por uma atenção humanizada e de qualidade, para que os nossos alunos sintam-se, de fato, acolhidos, integrados, envolvidos com o processo de mudança, considerando sua subjetividade e singularidade. Então, são essas 5 competências sociais que eu gostaria de elencar e que nós, enquanto educadores, precisamos estar muito atentos. Então, uma das competências sociais fundamentais, a empatia, que eu já falei lá no começo, será o principal agente de humanização e restabelecimento da confiança. Mais do que simplesmente se colocar no lugar do outro, abrange a sensibilidade para tocar corações e mentes.
Segunda habilidade social, cooperação. Será a essência necessária para a retomada e ressignificação do trabalho. A cooperação irá estimular o senso de pertencimento, da interdependência, da convergência. Terceira habilidade social, a positividade, para revigorar a energia e o otimismo necessário frente às adversidades e aos desafios. Será o condão, a linha, capaz de delinear novas formas de se pensar e agir. Quarta habilidade social, a determinação, que vai fomentar o desejo de superação dos obstáculos, com perspicácia e firmeza de nós educadores. Vai nortear objetivos e vai propiciar constância de propósitos. E, finalmente, a quinta competência, que é a resiliência, essa competência social fundamental também, que vai determinar a capacidade e a velocidade de superação e a adaptabilidade. Nós seremos outros, não seremos mais os mesmos. Juntam-se, então, a esses atributos pessoais outras competências que também serão essenciais, como liderança inspiradora, adaptabilidade, senso crítico de oportunidades, comprometimento, visão empreendedora e inovadora. Portanto, como educadores conectados à aprendizagem dos alunos, temos um compromisso com o acolhimento e o resgate da confiança das pessoas. Organizações, lideranças e profissionais que dominarem essas competências sociais estarão em evidência e sairão na frente nesta retomada. Portanto, vejo aqui a necessidade de professores e escolas utilizarem programas que ajudem aos alunos a dominarem as competências sociais e emocionais. E aí eu puxo a sardinha para a nossa brasa. O programa Educar para o Pensar busca desenvolver nos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, essas competências sociais e emocionais. Fazemos isso há 31 anos em escolas pelo Brasil todo. E queremos que na sua escola isso aconteça com mais vigor, principalmente nesse momento em que nós estamos conectados com uma aprendizagem muito mais significativa para os nossos alunos. Então, o nosso programa entra aqui em cheio. Isso é o que defendemos junto aos educadores, aos educandos, às famílias e escolas, fomentando o desejo de pertencer, contribuir, permanecer e ser. Só assim teremos professores e escolas conectados com a aprendizagem dos alunos. Essas foram algumas reflexões que eu desenvolvi pensando nesse tema em que nós iremos agora escutar, né, a professora Deusa, para que ela possa colocar também as suas ideias. Então, Deusa, está com você a palavra, por favor. Boa tarde, meu nome é Ideusilene, sou conhecida como o professor Silvio disse, carinhosamente por Ideusilene, por Deusa, e assim como eu gosto realmente de ser chamada. Então, eu sou a Deusa, sou coordenadora geral da Escola Dom Orione, aqui em São Luís do Maranhão, e esse momento é nosso, né, da gente conversar sobre o professor conectado ou desconectado com a aprendizagem. Então, quando me veio este tema, eu fiz uma analogia com a escola física e com o atual cenário educacional. Então, eu imaginei todo aquele professor que organiza a sua sala de aula com todos os seus aparatos, com todos os seus recursos, aguardando a presença do seu aluno, porque fica todo motivado esperando a presença física do seu aluno. No entanto, os alunos não apareceram. Imagina o sentimento deste professor. E, por outro lado, ficou os nossos alunos em casa, sem compreender praticamente nada do que estava acontecendo, pedindo para os pais, eu quero ir para a escola, mamãe, estou com saudade da minha professora, estou com saudade da minha escola, e agora? O que faremos?
E aí eu me volto para o professor. O professor é aquele que está sempre em prontidão. O professor é aquele profissional pronto. E o Boécio, um poeta e filósofo romano, ele diz que nós temos que nos vestir com a roupa que nós temos. E os professores, eles possuem muitas roupas, eles possuem seus valores, eles possuem suas criatividades, eles possuem seus conhecimentos. Então, os professores, eles se revestiram ainda mais para se embelezar para este momento. Então, eles foram buscar novos conhecimentos, eles foram buscar as novas tecnologias para se conectar com seus alunos. Mas o professor conectado com o seu aluno é aquele pela ótica do amor. Então, a ótica do amor, do afeto, do carinho, do tocar, do sentir, do olhar, porque o professor ele sente seus alunos. Neste momento não foi possível. Então, se tocar, mas mesmo através de uma tela, de um celular, de um computador, de um tablet, o professor se reinventou. Então, eles estão conectados, sim, de alguma forma, através do sentimento. Então, aí vem aqui, o professor Silvio falou a questão da empatia, e são as palavras que, na verdade, são algumas palavras que eu acredito que dizemos que estavam guardadinhas, empoeiradas, a resiliência, a prontidão, a gratidão, empatia. Então, a empatia não é somente se colocar no lugar do outro. A empatia também é compreender o outro. Então, hoje a gente vê que a questão do professor, do aluno, dos pais, das famílias, de toda a comunidade escolar, os seus laços ficaram mais, se entrelaçaram ainda mais, através dos sentimentos, através das emoções, através das relações, através do diálogo, porque, assim, esse novo conhecimento, esse novo aprendizado, esse novo momento, ele buscou ainda mais a questão do diálogo, então é necessário ainda mais se dialogar, é necessário ainda mais conversar. E aqui eu estou falando do professor, de alguém que realmente se empoderou para estar dentro desse cenário. Então, são dois protagonistas muito importantes, o professor e o aluno. E o aluno, como que ele está dentro deste cenário? Como é que ele vai se conectar com esta aprendizagem? E aí eu trago bem aqui uma reflexão do Ausubel, que agora é algo que está realmente em voga, a questão das tecnologias educacionais dentro da sala de aula, e o Ausubel veio presente para essa sala de aula, embora ele já tenha falado da teoria da aprendizagem, lá em 1963, ele está agora mais atual do que nunca. Então, a questão da teoria da aprendizagem significativa para os alunos, porque o aluno ele vai aprender aquilo que tem significado para ele. A educação ela tem que ser bem mais interessante, perpassa além dos conteúdos. Então, nós temos como professores, comunidade escolar, nós temos que avaliar a questão dos conteúdos, porque as crianças, o aluno, ele vai se conectar com o aprendizado, mas através de uma aprendizagem significativa. Ele vai usar as ferramentas tecnológicas, as ferramentas que hoje vão auxiliar nessa questão educacional de uma forma significativa. Vai ter que, sim, que se entender e compreender e aceitar o conhecimento, aceitar, respeitar, na verdade, também o conhecimento prévio do aluno, porque através desse conhecimento prévio, do conhecimento que ele já possui, então vai se juntar, se agregar as novas ferramentas, vai se agregar os novos valores, e ele vai construir. Ele vai sim construir o seu conhecimento, mas através da emoção, através do afeto, através da compreensão, não através de algo que nós vamos realmente jogar para os alunos, colocar que eles vão ter que aprender, ele vai ter que construir. E dentro da teoria de Ausubel, ele fala a questão do aprendizado do aluno ser algo individualizado, porém não descontextualizado. Então, ele vai aprender, está aprendendo, se nós formos ver, os alunos estão aprendendo sim, mas aprendendo de uma nova maneira, porque antes eles usavam essas ferramentas que eu falei ainda há pouco, para jogar, para brincar, um momento interativo, um momento lúdico, e hoje eles estão usando essas ferramentas para estudar. Então, eles já têm uma nova compreensão e deram um novo sentido para essas ferramentas. Então, eles estão aprendendo, sim, de uma nova maneira, junto com os professores. Então, esses dois protagonistas da educação, eles precisam, de fato, ser olhados com carinho, com respeito, porque eles precisaram se revestir. Assim como o professor necessitou se revestir
com roupas novas, com roupas diferentes, além daquelas que ele já possuía, o aluno também foi necessário ele se revestir com algumas roupas diferentes que ele já possuía. Embora a gente fale que os alunos eles são nativos digitais, na verdade não são, isso é uma fala errônea, porque para ser nativo digital ele teria que ter habilidades, né, para desenvolver todas as competências, ele não possui. Na verdade, ele só faz aquilo com o computador, com o tablet, aquilo que tinha sentido para ele, que, como eu falei, é brincar, jogar. E agora não, ele foi preciso também se revestir de novas roupas, prestar atenção, aprender e usar de forma produtiva, significativa, criando a sua aprendizagem significativa, motivacional, para também interagir com seus pares. Então, os professores, os alunos, estão, sim, conectados desta forma. Então, é necessário que a escola, a educação, ela se torne mais interessante para os alunos, interessante para os professores, interessante que vai passar por um caminho onde esses dois protagonistas, eles vão se interrelacionar o tempo todo, e dentro de novos patamares, de novas palavras. Sim, então, aí nós temos aqui, eu coloquei algumas palavras que realmente hoje faz parte do cenário dos nossos educadores, faz parte do cenário da educação, faz parte do cenário dos pais, faz parte do cenário da família dos nossos alunos. Então, são palavras que elas se interrelacionam, que elas têm uma conexão direta com o aprendizado do aluno. Hoje, o aluno, o professor conectado com o aluno, ele teve que usar plataformas educacionais, ele teve que se reinventar, ele teve que adquirir novos conhecimentos, uma participação mais direta no aprendizado, uma compreensão, compreender o outro, compreender a família, compreender o aluno, compreender todo o ambiente onde ele está, a interagir com o outro de forma diferente, interagir mesmo que esteja distante, que esteja de forma remota, mas foi necessário, sim, compreender, reinventar-se, são palavras que realmente necessita, usar realmente agora a criatividade, é o novo cenário. Então, o professor ele foi obrigado a adquirir novas escolas, conectada, um professor conectado com seus alunos, é aquela escola onde que ela respeita a individualidade do aluno, respeita também a individualidade deste grande profissional que é o professor, respeita, assim, para que todos possam realmente alcançar uma aprendizagem significativa. E também uma prática voltada para uma aprendizagem individual e pedagógica, que é justamente baseada na teoria do Ausubel, que ele fala a teoria significativa da aprendizagem, ele fala na questão do indivíduo, ele aprender por si, porque ele já possui conhecimentos. Então, esses conhecimentos vão vindo os novos conteúdos, só vão agregando ainda mais ao seu cognitivo, que ele chama de cognitivo hierárquico. Então, esse cognitivo hierárquico, ele vai colocando os novos valores, a partir de então, ele vai se sentir motivado para desenvolver outras habilidades, ele vai se sentir motivado também para tirar dúvidas, ele vai se sentir motivado para interagir com o seu grupo. E há também o professor conectado, é aquele que existe a integração total entre professores e alunos, mas aquele professor que pensa o seu aluno de forma humanizada, como eu falei antes, é pela questão da ótica do amor. Então, o professor conectado sempre foi, eu sempre vejo a educação é sempre esses laços de amor. A sala de aula física, jamais, o cenário da educação jamais será o mesmo, porque nós vamos retomar para esse nosso novo normal, que não será também mais normal, mas nós vamos voltar com mais amor, com mais compreensão, com mais carinho, sabendo realmente aplicar a empatia na nossa vida diária. E agora eu vou pedir para a Francisca fazer a sua contribuição também, a sua reflexão. Olá, boa tarde. Eu sou pedagoga, sou coordenadora geral do Colégio São Francisco e hoje dialogando um momento com o tema professor e escola conectados ou desconectados com a aprendizagem do aluno. Eu trouxe aqui para vocês um pouco da nossa experiência, né, que não foi nada fácil. E surgiu os desafios, né, o impacto da mudança das aulas presenciais para as aulas remotas. Isso nos deixou muito apreensivos, porque no momento
professores e alunos totalmente desconectados. Tudo foi de surpresa. E surgiu as reclamações de pais, que os filhos não estavam querendo assistir a aula, que as videoaulas, até mesmo as aulas online, e isso nos fez refletir bastante, né? Então, foi um desafio a encarar. Depois das reclamações, onde durante o mês de abril, nós nos reunimos para planejarmos, né, como seriam essas aulas remotas. Como iríamos fazer para trazer o nosso aluno a se conectar, né? E aí foram planejamentos de toda a coordenação, da direção da escola, de professores. E qual foi o primeiro passo? O primeiro passo, nós fizemos uma pesquisa para sabermos se realmente todos os nossos alunos, eles tinham os meios virtuais para poder assistir essas aulas. Nós achamos muito importante fazer essa pesquisa. Então, entramos em contato com os pais para saber qual era o meio virtual que o aluno teria para poder assistir às aulas, e, graças a Deus, tudo ok. O segundo passo, como iríamos procurar uma forma de incentivá-los a se tornarem conectados com a escola e com os professores. Então, surgiu a ideia da gente pedir a colaboração dos pais, juntamente com seus filhos, para que organizassem um lugar em sua casa, para que eles não se sentissem tão mal, né, em assistir essas aulas remotas. Então, procurassem um lugarzinho para eles poderem colocar todo o seu material, acordar cedo, como se estivesse vindo para a escola. Então, uma forma de procurar incentivá-los. E pedimos para que eles mandassem foto para a gente colocar nas redes sociais. Isso, graças a Deus, foi um sucesso. A gente sentiu e viu o incentivo, tanto dos pais como deles, e a ansiedade de retornar às aulas. Retornamos em maio. Com o ensino fundamental e o ensino médio, nunca tivemos tantas preocupações, porque por serem adolescentes, né, eles já tinham uma forma melhor de estar se conectando com a rede social. E os professores da educação infantil, nós começamos a gravar vídeos bem chamativos para que eles pudessem realmente ter atenção para assistir à aula. E, graças a Deus, aos poucos, as primeiras semanas foram difíceis. Eu não vou dizer que foi fácil, não. Muitas reclamações, né, que o filho não queria assistir e que achava que não ia ter sucesso. Isso tudo. Mas, graças a Deus, aos poucos, a gente foi conseguindo conversar com os pais, tinha deles que vinham para a escola, principalmente para a educação infantil, querendo desistir. E a gente procurava mostrar para eles que tivessem paciência, que aos poucos eles iam sabendo, procurando lidar com essas aulas remotas, e com certeza iria dar certo, porque era um momento difícil que nós estamos passando, e que, infelizmente, todas as escolas tinham que fazer o seu papel e não poderia parar de maneira alguma. Então, o segundo passo a gente conseguiu fazer, e eles conseguiram estar assistindo a aula. Depois veio a nossa execução e resultados. Nas primeiras semanas, foi mais de conceitos, a coordenação sempre tentando estar conectado com os pais, com os professores, né? E com os alunos também. Aulas online, no Fundamental 2 Ensino Médio, e a gente sentia, muitas vezes, a ausência de algum aluno. O que era que nós fazíamos? A coordenação imediatamente entrava em contato para saber o porquê que ele não estava assistindo a aula. Aí vinha a questão do desânimo, a gente procurava conversar com o aluno, conversar com o pai, e graças a Deus ele retornava às suas aulas. E para finalizar a questão da execução, graças a Deus, a nossa adaptação e desempenho, né, dos nossos alunos, hoje eu posso dizer assim, que nós estamos com uma conexão, né? Quando iniciamos, eu poderia até falar assim, que nós estávamos totalmente desconectados, porque tudo isso nos pegou de surpresa, e hoje eu vejo
que os alunos do Colégio São Francisco de Assis, de Juazeiro do Norte, apesar da gente dar todo aquele suporte, estão conectados tanto com a escola e com o professor, certo? Então, agora eu quero passar a palavra ao Frei Oliveira. Boa tarde para todos, educadores e educadoras que participam dessa live. Eu sou o Frei Francisco da Cruz Oliveira, formado em licenciatura plena em Filosofia, pós-graduado em Coordenação e Administração Escolar, formado também em Teologia. Então, eu quero falar também assim, daquilo que é importante, que esses 90 dias que a gente entrou nessa pandemia, que trouxe muitas coisas rápidas, que foi obrigada a mudar. Nós mudamos. E uma coisa interessante que nesse país, a educação nunca foi prioridade. Ela é prioridade naqueles que são vocacionados mesmo, educadores vocacionados, que procuram se preocupar com o social, se preocupar com as pessoas, que cuida das pessoas. Então, nós, falando desse tema, professores e escola conectadas e desconectada, a gente teve que se adaptar muito rápido a essa situação. Então, muito difícil, assim, a questão do uso da tecnologia, porque nossos alunos, a gente pensava que estavam muito habilitados com relação à tecnologia, mas a tecnologia que eles é só coisas que envolviam brincadeiras, jogos, essas coisas, etc, etc. Mas a gente viu que nós tivemos que fazer um trabalho de reeducação e nossos professores também tiveram que readaptação para todo esse contexto que a gente está vivendo, de pandemia. Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão do cuidado com as pessoas e estar situado na dinâmica da educação. A educação faz parte, a educação começa em casa, né? Nos primeiros anos de vida, e aí a família é fundamental nesse processo educativo. Depois da escola, e nós tivemos dificuldade sim, mas hoje estamos mais já nesses 90 dias, digamos assim, habilitados com essa questão, porque nós tivemos que nos empenhar bastante, investir bastante nessa questão da criatividade nos alunos. É importante que o professor traga assim, a afetividade, porque trazendo um conteúdo afetivo, esse conteúdo vai se tornar importante e também desejado pelos nossos alunos. A gente tem que procurar saber se conectar com os outros, essa relação de diálogo entre um e outro é fundamental. Uma boa tarde a você e a todos os educadores desse país. Eu sou Pedro Lucino, assessor pedagógico do Centro de Educação para o Pensar da região Nordeste e da região de Manaus. É uma alegria muito forte estar aqui com você hoje, depois de todas as falas feitas, e por sinal, cada um com seu perfil, trazendo ideias profundas sobre a educação. Professores e escola, conectados ou desconectados com a aprendizagem do aluno. É fácil realizar isso, conectar-se? E eu vou trazer essa ideia forte de 3 momentos, 3 princípios. O ser da escola. O ser da escola. A escola física, vamos tentar ir lá para aquela escola que nós não estamos indo mais. Vamos caminhar mentalmente para ela. Que saudade daquela escola física. Que saudade de ser família, e hoje estamos vivendo cada um de nós na nossa família. Digo saudade porque a família precisa ser também remodelada como a escola foi remodelada nesses momentos últimos. E eu diria que a casa, o apartamento e a escola física estão modificando muito nesta pandemia. E aí, o terceiro ponto seria professores, pais, alunos, toda a dimensão humana existente. E a escola e a família e todos os professores, coordenadores, aquele que cuida do corredor, devem estar cientes do plano político-pedagógico da escola,
para conseguir se conectar com um aluno, a instituição deve passar qual é seu plano político-pedagógico. Os pais devem estar cientes, o professor deve estar ciente, o coordenador. Mas eu não sei nem qual é meu plano político-pedagógico. Mas é importante uma coisa chamada diálogo. E o Centro de Educação para o Pensar tem princípios importantíssimos que ajudam você a confeccionar e a manter e desenvolver seu plano pedagógico, que é um programa que é ler, investigar, dialogar e agir. A lida. Nós temos que ler a realidade, investigar, dialogar e agir. Tem que estar primeiro conectado consigo mesmo. Eu, assessor, para chegar na escola e falar de um tema, eu devo estar conectado comigo mesmo. Então, o ser humano, quando está conectado consigo mesmo, toda a sua energia e toda a sua fala e toda a sua dimensão de educador transpira. E vi isso em cada educador que falou aqui hoje. Por isso, eu diria que o professor tem que estar muito conectado com o conteúdo que leciona. O professor Silvio lembrou bem, teve pessoas que nos tornaram capazes de ser mestres hoje. Eu, professor, eu, diretor, eu, coordenador, eu, pai, tenho que estudar isso. As crianças estão conectadas hoje, virtualmente, muito, mas realmente muito pouco. Por isso, uma criancinha de 4 anos é capaz de pegar um peixinho dentro do aquário e cortar sem ter o sentimento daquele bichinho. Um aluno do ensino médio pode fazer coisas excelentes, mas também pode se tornar uma criança não resiliente, um adolescente não resiliente. Resiliência é a capacidade de sair de um conflito, de uma dificuldade e se equilibrar. Eu tenho certeza que nós vamos sair resilientes dessa pandemia. Eu, pessoalmente, tenho feito muitos estudos e lido e repensado. E o Centro de Educação para o Pensar tem um material compilado a 4 mãos por muitos professores de sala de aula, por autora que está talvez até nos assistindo hoje, pelo professor Silvio, por toda a equipe. Então, são 31 anos difundindo pelo país uma educação diferenciada. Por isso que o plano político-pedagógico, o material que você escolhe na sua escola, que você deve partilhar com sua equipe toda. Eu diria que equipe, né? Equipe, família e escola física. A escola física é importante, porque ela... Me recordo, momentos de conflitos, como criança, como adolescente, foram nessa época, fui trabalhando e foi os primeiros momentos da minha experiência como vida humana, de conflitos e de superação, de superar a resiliência. Agradeço por esse momento, passo a palavra para o professor Silvio. Obrigado pelas suas colocações. Também ao Frei Oliveira, que colocou suas ideias, junto com a Francisca e a Deusa. É sempre bom a gente refletir, colocar seus pontos de vista e estar aberto ao que o outro pensa. Por isso, esse dialogando o momento. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que dá para ser endereçada tanto para a Deusa quanto para a Francisca, porque vocês mais ou menos colocaram essa ideia, né? A pergunta é da Maria Cristina. Ela é daqui de uma escola de Santa Catarina, que trabalha conosco já há 30 anos, né? E a Maria Cristina faz a seguinte pergunta, e eu acho que a Deusa pode começar a responder, e depois a Francisca. Foi dito que, como vocês disseram, os alunos não estão conectados, né? Eles estão muito mais envolvidos com outros espaços da internet, mas não conectado com a aprendizagem. Então, a pergunta é da Maria Cristina: como é que vocês conseguiram fazer com que os alunos se inteirassem, participar das aulas, e não simplesmente, eu tenho obrigação agora de estar na aula? Então, Deusa, como é que vocês fizeram? Depois a Francisca, pode ser? Sim. Boa tarde, como é o nome da pessoa que perguntou mesmo? Desculpa. Maria Cristina, ela é de uma escola aqui de Santa Catarina.
Oi, boa tarde, Maria Cristina. Na verdade, assim, na nossa escola, nós sempre nos preocupamos muito com a questão do nosso aluno, que eu acredito como todo educador, como toda instituição educacional, sempre de colocar os nossos alunos como protagonistas. Então, quando nós fomos inserir a questão da plataforma educacional para inserir esse aluno de forma remota dentro deste processo, nós preparamos toda a nossa equipe, toda a equipe pedagógica. Além disso, nós fomos para o planejamento. O planejamento, ele passou a ser um planejamento enxuto, através de um roteiro educacional. Esse roteiro educacional, ele passou a ser a questão para buscar o aprendizado, onde a criança iria utilizar as ferramentas educacionais, as ferramentas tecnológicas, que não fossem para brincar, e por um determinado período, até mesmo para que não ficasse cansativo para aquela criança. Então, acontece o aprendizado neste sentido. As crianças têm sim, as professoras têm se engajado muito, eu preciso exaltar isto, as professoras têm se engajado muito dentro deste processo, para que haja esse feedback entre o que o aluno está fazendo em casa, junto com o que a professora está propondo na sala de aula online, e dar este retorno para ela. Então, há aprendizagem, sim, mas isso não significa dizer, Maria Cristina, que nós, quando nós retornarmos para as aulas presenciais, para a sala de aula física, para a escola física, nós não vamos fazer as avaliações diagnósticas, porque eu acredito que é preciso. É preciso, sim, fazer essa avaliação diagnóstica de cada série, de cada segmento, para ver as perdas e os conteúdos que essas crianças tiveram, porque nós sabemos que elas estão em casa, elas estão aprendendo, no entanto, elas estão sendo mediadas por pai, por tio, por avós, por algum familiar que não tem a didática pedagógica que um professor tem. Então, isso aqui tem que ser bem claro para nós, educadores, quando nós formos retomar para as aulas presenciais. Foi um grande desafio, né? Isso aí foi um desafio grande mesmo, para a gente poder conectar o nosso aluno a essas aulas. Como eu falei, no Fundamental 2, o ensino médio, nós não tivemos tanta dificuldade. Então, a educação infantil e o Fundamental 1, nós tivemos que buscar várias ferramentas virtuais para trazer o aluno para assistir essas aulas. E uma das formas que eu achei super interessante e que deixou as nossas crianças mais atentas, quando os professores da educação infantil e do Fundamental 1, eles chamam o nome do aluno, como se eles estivessem assistindo a aula presencial. Isso aí é onde há conexão, porque eles respondem de uma forma, com uma satisfação, e isso nos deixa muito felizes, né? Nós estamos superando todo esse momento. O Luciano, ele é aqui também do Centro de Educação para o Pensar e da editora, ele é assessor para as escolas ali de Brasília, de Minas, de Tocantins e de Goiás. Eu acho que ela se direciona para o Frei Oliveira, para ele comentar alguma coisa que ele queira sobre esse comentário do professor Luciano, e também para o professor Pedro. Professores saudáveis e esclarecidos são a peça-chave para uma boa educação, promoção de novas habilidades e aprendizagem dos estudantes. Educar é saber cuidar. Frei Oliveira, o que a gente poderia comentar um pouco mais, Frei Oliveira? O que o senhor acha? Educar é saber cuidar, professores saudáveis, ou o Pedro pode começar, ou o Frei, pode ser? Pode ser. Olha, é muito interessante isso, que quando a gente se torna humano, verdadeiramente humano, existencial, a gente cuida do outro. E essa pandemia, ela veio fazer com que a gente despertasse para reescrever uma nova página da história. Então, é fundamental a gente cuidar um dos outros, mesmo que a gente não possa se abraçar, mas o coração é fundamental se tocar, mesmo de longe, porque nós somos todos irmãos e irmãs e somos seres humanos. Então, seres humanos educando seres humanos. Então, é necessário isso, essa afetividade, esse carinho, esse zelo, essa preocupação sempre com o outro, cuidando do outro, porque a gente cuidando do outro, a gente está cuidando de si mesmo. Olha, professor Silvio, a pessoa que fez uma pergunta realmente me fez pensar aqui, me questionou profundamente. Professores esclarecidos, professores que conhecem
o ser da escola, que conhece o plano pedagógico da escola, que conhece o programa, digamos, que a instituição adota, no caso, o nosso programa, por exemplo, Educar para o Pensar. Professores esclarecidos são aqueles que se esmeram em ir atrás e não ficam no comum, no basismo. Então, quem procura estudar profundamente, aí eu diria que todo ser humano hoje, né? Quem é professor, quem é diretor, quem é coordenador, se não estudar profundamente, não vai ser um mestre profundamente. E aí, eu diria que o professor é aquele que, eu já falei em outros momentos, é aquele que é o primeiro a chegar na sala de aula, é aquele que lê todo o conteúdo anteriormente e procura fazer uma reflexão criativa, né, que tenha aquilo que a Base Nacional Comum Curricular exige, que é o conhecimento, que é a dimensão científica, que é capacidade criativa e crítica. Então, eu diria que é isso, é um professor que não deixa e não para de estudar, e não é só um apaixonado qualquer, é alguém que também reconhece seus erros, né? Eu acho que na humildade nós crescemos. Eu sinto que a escola vai ser diferente depois da pandemia. A gente tem saudade de visitar as escolas lá de Juazeiro, São Francisco de Assis, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, né? Os nossos colegas da instituição, estamos aqui ansiosos também. Por isso temos esses contatos e agradeço muito que professores se empolguem ainda mais por serem mestres e não apenas educadores, mas mestres. Ótimo. Senhor Pedro, obrigado por suas colocações, também a Deusa, também a Francisca e o Frei Oliveira. Eu deixo, então, agora, nós temos ainda 1 minuto, eu deixo a palavra aberta, se algum de nós que esteve aí na coordenação desse diálogo quiser colocar a sua ideia ou se despedir, é o momento. Frei Oliveira, o senhor gostaria de colocar alguma coisa? Maria José, Francisca, Deusa. Eu gostaria muito, sabe, de agradecer pela oportunidade da gente estar interagindo sobre algo muito importante e fundamental na vida humana, que é a educação. A educação é tudo na vida humana. A transformação do mundo depende da educação, de uma educação de qualidade. E aí a gente, trazendo a questão do ensino, do estudo qualificado, do ensino para pensar, é fundamental isso que a gente está fazendo. Então, parabéns para vocês, parabéns para nós que somos educadores e que somos vocacionados, que somos amantes da educação. Isso é que eu desejo, que a gente continue sendo firme e forte naquilo que a gente acredita, que é a educação dos nossos alunos. E eu quero agradecer à editora Sofos, né, pelo convite, e em especial ao Pedro, que é uma grande pessoa, tenho um carinho imenso por ele, e que, se Deus quiser, no próximo ano, seremos parceiros, viu, Pedro? E todos aí da editora Sofos. Então, um abraço a todos, e o que eu tenho a dizer para finalizar é que, depois que tudo isso passar, eu acredito que a escola e nós, como seres humanos, iremos mudar muitas coisas. Obrigada, gente. Imagine a escola e seus professores. Sonhem com isso agora, minha gente. Envolvidos no processo educativo, voltado para a vida cotidiana do aluno. Não para fazer de conta que dá aula. Com o desenvolvimento intelectual e o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais. Uma escola conectada à vida contemporânea, estimulando o respeito, a cidadania, preocupada com as diferenças e o estilo de aprendizagem individual do aluno. Tem aluno que tem processo diferenciado. Uma escola que se comunique com os pais sobre todas as praxes pedagógicas em tempo real. Por favor, a escola que estiver em contato com os pais em tempo real vai superar esse momento. Uma escola que ofereça aos professores ferramentas para eficácia pedagógica, não qualquer ferramenta. Posso até ser bem transparente, não qualquer sistema se coloca numa escola, em uma sala de aula. Imagine uma escola e seus mestres conectados à vida do aluno. Então, eu quero, sim, finalizando, agradecer a todos que estão aqui, a todos os professores, educadores,
ao Silvio, ao Pedro, à Francisca, ao Frei, por estarmos juntos, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos, sim, dialogando neste momento, e que, assim, que a gente, como professor, cada vez mais engajado com o desafio de aprender, se vista ainda mais, se embeleze ainda mais com as roupas novas, né, com as roupas que possui, e que fique cada vez mais bonito, mas esse bonito ele vem com o amor, com o sentimento. Então, educar é com sentimento, é com afeto. Então, só com afeto, com sentimento, é que nós vamos realmente, de fato, mudar o cenário educacional. Isso, independente de pandemia ou não, essa sempre foi o nosso pensar em relação à educação, que educação e amor, eles comungam, eles têm que andar juntos. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada também pelo convite ao Educar para o Pensar. E essa nossa parceria sempre continua, porque são ideias maravilhosas que só vêm complementar ainda mais o nosso olhar educacional. Muito bem, então eu queria agradecer novamente a todos os participantes desta nossa live de hoje e dizer que vocês são a razão do nosso trabalho enquanto Centro de Educação para o Pensar e Editoras Ófios. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite de estarem aqui conosco hoje, conversando, dialogando sobre esse tema tão importante para nós educadores. Fiquem bem e cuidem-se.